Olá, hoje nós vamos estar apresentando nosso trabalho sobre capacitância utilizando um simulador online. Eu sou a Ana Isabel, nosso grupo é composto por mim, Ana Isabel, Ana Júlia, Bárbara, Kemily e Melissa. Cada uma de nós ficou responsável por uma parte dessa simulação para nós podermos fazer o nosso trabalho. Nós vamos estar trazendo observações, explicações teóricas e análise dos resultados e análise da nossa simulação online. Nessa simulação, nós analisamos como a capacitância muda de acordo com a área das placas, a distância entre elas e a presença de um dielétrico. Quando nós aumentamos a tensão, a carga acumulada, ela também aumenta. Já quando nós aumentamos a área, a capacitância cresce e ao aumentar a distância, ela diminui. Ao inserir um dielétrico, percebemos que a capacitância aumenta e o campo elétrico diminui, o que confirma a relação teórica das equações que nós iremos mostrar. Bom, então dando início, o que é um capacitor? Um capacitor ele é um dispositivo que é capaz de armazenar energia elétrica sob a forma de cargas elétricas. Ele é formado por duas placas condutoras paralelas separadas por um material isolante, pode ser o ar ou um dielétrico. Quando nós conectamos uma bateria a um capacitor, ocorre o seguinte: a bateria força os elétrons a saírem de uma placa e irem para a outra. Essa placa que os elétrons saíram fica carregada positivamente e a carga que recebeu os elétrons fica carregada negativamente. E entre essas placas existe um campo elétrico. Agora vamos para a simulação. Bom, aqui nós estamos no simulador online e nós vamos observar que a bateria está ligada e que formaram-se dois polos, um polo positivo e um polo negativo. E entre esses dois polos, que são as duas placas, nós temos um campo elétrico que também foi formado depois de nós ligarmos essa bateria. Bom, agora nós vamos analisar a relação entre carga e tensão. O que nós podemos analisar é que à medida com que a tensão da bateria aumenta, as cargas elas também aumentam nas duas placas. Mas nós, ao diminuirmos a tensão da bateria, as cargas nas placas elas também diminuem. Então nós vemos que essa relação ela é uma relação diretamente proporcional e ela é expressa pela equação fundamental da capacitância, que é a seguinte, onde Q representa a carga, C a capacitância e V a diferença de potencial. Agora eu vou falar de geometria e influência na capacitância. De início, é essencial ressaltar que a capacitância depende de dois fatores físicos do capacitor, que é D, que significa a distância entre as placas, e A, que é a área da placa. A fórmula da capacitância do capacitor de placas paralelas é descrita da seguinte forma: C é igual a ε0 vezes A sobre D, onde ε0 é a permissividade elétrica do vácuo, A é a área da placa em metros quadrados e D é a distância entre as placas em metros. Agora, vendo para a simulação, note que quando eu diminuo a área da placa, a capacitância e a carga também diminuem. Aqui a bateria está em 1,5 volts. E quando eu aumento a área da placa, aqui está 400 milímetros quadrados, a capacitância e a carga também aumentam, olha só. Isso acontece porque quanto maior a área da placa, mais espaço para as cargas se acumularem, assim a capacitância aumenta. Por isso, a capacitância e a carga são diretamente proporcionais à área da placa, olha só. Agora, sobre a distância entre as placas, note que quanto mais a gente afasta uma placa da outra, a capacitância diminui, porque elas estão mais distantes. Isso faz com que o campo aqui no meio enfraqueça. Olha como aumenta quando a gente aproxima. Olha só. Olha só como fica cheio de carga. Mas aí quando a gente afasta, elas diminuem. Olha só. E a capacitância diminui também.
Note também que a carga diminui quando nós afastamos uma placa da outra. Agora vamos para os exemplos. Eu peguei esse modelo aqui, ó, eu deixei 3 mm de distância, 200 mm quadrados de área de placa e ficou 0,59 picofarad. Eu usei esse modelinho aqui para fazer os exemplos do cálculo. 0,59 picofarad é igual a 5,9 vezes 10 elevado a menos 13 farad. Então, eu vou usar na forma de potência. Eu coloquei aqui, anotei os valores da capacitância, da distância entre as placas, que é 3 mm, que é igual a 0,003 metros, e aqui a área igual a 200 mm ao quadrado, que fica 0,0002 metros quadrados. Eu vou usar essa fórmula aqui, porque nós temos, eu vou achar o epsilon, porque nós temos todos os outros valores menos o epsilon. Então, eu resolvi usar esse exemplo aqui, com essa fórmula, para achar o epsilon. Então, eu só coloquei os valores nos seus respectivos lugares. Eu coloquei o 5,9 vezes 10 elevado a menos 13, né, que é a capacitância, igual a epsilon, vezes 0,0002 sobre 0,003. Eu passei esse valor para cá e ficou 0,0177 vezes 10 elevado a menos 13, igual a epsilon, vezes o valor da área. Depois, eu passei a área para cá e eu troquei. Então, ficou epsilon 0 igual a esse valor sobre esse valor, que fica no final, quando divide 88,5 vezes 10 elevado a menos 13 farad. Agora, para o exemplo 2, é o exemplo de cálculo da carga armazenada. Eu peguei essa fórmula aqui, mas também pode ser essa, mas elas são a mesma coisa. Lembrando que o C é farad, que é a capacitância, o Q, que é a carga, é em coulomb e vem em volts. Eu só coloquei os valores. Lembrando que aqui no exemplo, eu deixei a carga 1,5 volts. Então, eu coloquei aqui o valor da capacitância, que é 5,9 vezes 10 elevado a menos 13, vezes 1,5. Multiplicando, dá esse valor aqui, 8,85 vezes 10 elevado a menos 13 coulomb. E para o exemplo 3, nós temos o exemplo de cálculo da energia armazenada. Nós podemos usar essa fórmula aqui ou essa, elas são a mesma coisa. Já que aqui tá para multiplicar por meio, aqui é só dividir por 2, que é a mesma coisa. Eu também só coloquei os valores, igual eu coloquei nos exemplos que eu mostrei, que é o valor da capacitância vezes o valor dos volts ao quadrado sobre 2. Eu usei esse aqui. Bom, o valor dos volts, que é 1,5 ao quadrado, fica 2,25. Depois, multiplicando esse valor por esse, fica esse, 13,275 vezes 10 elevado a menos 13 sobre 2. Depois, quando a gente divide sobre 2, o U fica igual a 6,6375 vezes 10 elevado a menos 13 joule, como energia em joule. Agora tem outro fator, que é o dielétrico. Tínhamos a opção de deixar essa parte do trabalho de lado, de não fazer ela, mas eu e meu grupo decidimos colocar para o nosso trabalho ficar mais completo, para a gente mostrar mais sobre essa parte da física. Então, eu vou apresentar a seguir essa opção com o dielétrico. Agora, no simulador, nós apertamos a opção dielétrico e inserimos um material entre as placas. Material este que pode ser vidro, papel ou teflon. Esses materiais têm uma constante dielétrica K, que significa o quanto aumentam a capacitância.
Aqui eu coloquei naquela opção do dielétrico. E aqui é o material. Aqui em material nós podemos escolher entre Teflon, papel, vidro ou personalizar, né? Que a gente coloca o valor que a gente quer. Eu coloquei vidro, que é 1,7. Aqui a gente ajusta os volts, né? E podemos ver que ele potencializa. Olha só. Aqui a gente pode ajustar também. Quando colocamos ele entre as placas, as cargas nas placas aumentam, olha só. Quando tiramos elas diminuem. E esse é o exemplo que eu resolvi trazer. O exemplo com dielétrico. Para o dielétrico, nós temos essa fórmula aqui. E repare que ela possui a constante K, porque tem esse material que a gente coloca entre as placas. Por isso ela muda. Quando não tem dielétrico, a gente não precisa colocar. Mas como esse caso tem esse dielétrico, consequentemente a constante K, ela vem aqui, ó. Normalmente colocamos antes do epsilon. Então eu escolhi o material, que é vidro, que é 1,7, coloquei aqui, ó, no lugar da constante K, e eu usei as medidas que a gente usou no primeiro exemplo. Aqui, ó, eu usei o epsilon que a gente achou, eu usei a nossa distância e a nossa área também. Então eu só coloquei aqui na fórmula o epsilon, a área e a distância. Multiplicando ficou assim, e depois dividindo ficou assim: 0,002663 vezes 10 elevado a menos 13 farad. Bom, em resumo, para nós terminarmos essa parte 1A e darmos continuidade à nossa simulação, a capacitância, ela mede a capacidade de um capacitor de armazenar em cargas elétricas positivas ou negativas. Ela aumenta à medida que com o tamanho das placas, diminui com a distância entre elas e cresce muito quando nós adicionamos um dielétrico. Agora, em relação ao campo elétrico, quando nós colocamos um dielétrico, o campo elétrico ele diminui, mas a energia armazenada ela aumenta, tornando o capacitor mais eficiente. E todas essas coisas que eu falei, ela é descrita pela relação das seguintes equações. A primeira, onde diz que Q é igual a C vezes V, onde Q é a carga, C é a capacitância e V é o diferencial de potencial. A segunda, onde C é a capacitância, esse O com um Ezinho ao contrário do lado, é a permissividade vezes a área dividido pela distância. E a segunda, onde nós temos a capacitância, K, que é uma constante dielétrica, D, que é a distância, e A, que é a área. E nós temos também a permissividade. Olá a todos, agora nós vamos iniciar a segunda parte da simulação. Ao entrar no simulador, nós nos deparamos com duas opções, a aba de capacitância e a aba da lâmpada. Só que a aba de capacitância, a gente já usou ela anteriormente, agora nós vamos entrar na aba da lâmpada. Depois de entrarmos, precisamos fazer o quê? Configurar o simulador. Mas como que eu configuro? Eu vou clicar na carga da placa superior e na energia armazenada. Depois de clicar, precisamos ligar a bateria para carregar as placas, ou seja, eu vou colocar lá em cima a bateria. Depois de carregar as placas, soltamos na lâmpada, ok? Ela vai acender fortemente e depois vai apagando. Agora colocamos novamente para carregar e vamos utilizar agora um multímetro para medir a tensão. Então peguei meu multímetro e coloquei e liguei ele nos seus lugares. Com as placas carregadas, voltamos para a lâmpada. Agora vamos ver a tensão, aumentando e diminuindo fortemente. Quando ligamos
a bateria e colocamos o interruptor na posição de carga, ou seja, para cima, a lâmpada acende fortemente no início, pois é a corrente elétrica passando enquanto o capacitor se carrega. Com o passar do tempo, a lâmpada vai ficando mais fraca até apagar completamente. Isso acontece porque à medida que o capacitor acumula carga, a diferença de potencial, a tensão entre suas placas aumenta e a corrente que passa pelo circuito diminui. Quando o capacitor está totalmente carregado, a corrente para e a lâmpada apaga. Agora a gente vai fazer algumas observações no voltímetro e no medidor de carga. A tensão do capacitor começa em 0 volts e aumenta até igualar a tensão da bateria. A carga acumulada nas placas cresce de forma progressiva. A variação segue uma curva exponencial crescente, descrita pela equação. Descarregando o circuito, depois de totalmente carregado, mudamos o interruptor para a posição de descarga, para baixo. A lâmpada ela acende novamente, pois o capacitor libera energia armazenada, criando uma corrente no circuito. Com o tempo, essa corrente diminui e a lâmpada ela apaga outra vez. O capacitor perde sua carga gradualmente e a tensão entre as placas cai até 0. O comportamento durante essa descarga é a tensão, que é o V, e a carga, que é Q, ela diminui. Isso. Esse simulador não tem a opção de usar o controle deslizante, mas nós pesquisamos e vimos que aconteceria uma variação de resistência. Usando o controle deslizante para mudar a resistência da lâmpada, quando aumentamos a resistência, o processo da carga e descarga fica mais lento. Agora, quando diminuímos a resistência, o processo acontece mais rápido. Isso acontece porque a constante do tempo do circuito é dada por uma fórmula que vamos ver depois. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as equações. Nós vamos começar com a equação de carga, que é QT, que é a carga no tempo, igual a carga máxima, entre parênteses, 1 menos o E, que é o número de Euler, que é aproximadamente 2,718, elevado a menos T, que é o tempo, sobre RC, que é resistência e capacitância. Falando um pouco mais sobre essa fórmula, o QT, que é a carga no tempo, é a carga elétrica acumulada no capacitor em um certo momento. A carga máxima é a carga total quando o capacitor está totalmente carregado. O número de Euler, ele representa o comportamento exponencial da carga. O tempo é o tempo que passou desde o início da carga, e a resistência, que é o valor do resistor ou da lâmpada, que é o nosso caso, que controla a velocidade da carga. E a capacitância é quando o capacitor ele consegue armazenar a carga. Agora, a equação de descarga, que é bem parecida. Nós temos o QT, que é a carga que ainda resta no capacitor no tempo, igual à carga máxima, que é a carga inicial, no começo da descarga. Como ela estava acumulada, agora ela está descarregando. O E, que ainda é o número de Euler, continua elevado a menos T, que continua como no tempo, sobre RC, resistência e capacitância. Falar deles em conjunto mostra como a carga diminui exponencialmente com o tempo, o que já foi observado na simulação. No início da carga, o tempo 0, totalmente o carregado, a carga de tempo, que é igual à carga máxima. Com o tempo, a carga de tempo ela diminui e está quase 0. A lâmpada brilha depois e apaga, mostrando a descarga. Agora nós vamos falar sobre a geral, que é a constante de tempo. O nome já diz, né, a constante do tempo. Nós temos o símbolo tal, que é esse Tzinho. Ele é a constante do tempo igual a resistência vezes a capacitância. E aí, por último, a gente tem a relação entre carga e tensão. Q igual a C vezes V. O Q é a carga armazenada no capacitor, igual a C, que é a capacitância, calculada em Fahrenheit, e V, que é a tensão, que é calculada em volts.
E agora, em resumo, nós temos as seguintes situações: carga, descarga, constante de tempo e carga total. Na carga, a lâmpada ela acende, depois ela apaga e o capacitor fica cheio. A descarga é quando a lâmpada ela acende, apaga e o capacitor fica vazio, porque como descarregou, acabou a carga ali, então ele fica vazio. Nós temos agora a constante de tempo, que mede o ritmo do processo, como que está acontecendo. E por último, a carga total, que depende da tensão e da capacitância. Bom, eu vou ficar responsável por explicar a parte 2 do trabalho de física, que pede para utilizarmos um simulador e explicar a questão do Enem de 2023, que diz assim: o circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas representada na figura consiste em uma associação mista de resistores. A lâmpada L1, L2 e L3 associadas em paralelo a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligada a uma fonte de energia. Após vários dias de uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam após a queima da L2, os brilhos das lâmpadas serão... Temos as opções: A, que diz que será o mesmo; a letra B, que diz que será mais intenso; a letra C, que diz que será menos intenso; e temos a letra D, que diz que menos intenso para L1 e o mesmo para L3. E a letra E, que diz que será mais intenso para L1 e menos intenso para L3. O circuito mostrado na simulação representa a questão do Enem de 2023, formada por 3 lâmpadas idênticas, cada uma ligada a um paralelo com um resistor. Esses 3 conjuntos estão associados em série a uma bateria, e nesse arranjo a corrente elétrica divide igualmente e todas as lâmpadas apresentam o mesmo brilho. Quando uma delas queima, o ramo correspondente é interrompido e passa a conduzir apenas pelo resistor. Bom, para explicar essa questão, eu fiz uma conta que eu acho que vai simplificar a minha explicação. Basicamente, a resistência equivalente é igual a RA mais RB mais RC. Isso significa que os 3 conjuntos estão ligados em série. Portanto, a resistência equivalente do circuito é a soma das resistências de cada conjunto. E cada conjunto tem uma lâmpada em paralelo com um resistor. A resistência equivalente dos 2 resistores em paralelos é RL vezes R sobre a soma. E como os 3 blocos estão ligados, a soma das 3 resistências equivalentes, essa que vai estar aqui em cima, a soma maior, e aí vamos chegar ao resultado total, que é igual a 3 vezes RL vezes R sobre a soma. Essa é a resistência total do circuito quando todas as lâmpadas ainda estão funcionando. Quando a lâmpada L2 ela queima, o segundo bloco perde parte do paralelo, sobrando somente o resistor R. Então, a resistência total passa a ser R mais 2 vezes RL vezes R sobre a soma. Esse resultado mostra que a resistência total aumenta, porque antes de todos os blocos,
tinham a resistência menor. E agora um deles virou um resistor puro. Bom, a conclusão é que a resistência total aumenta, a corrente total diminui, a tensão sobre L1 e L3 diminui, logo o brilho das lâmpadas L1 e L3 também diminui, e aí a resposta correta é a letra C, menos intensa. Entre carga e tensão, Q igual a C vezes V, o que é a carga armazenada no capacitor, igual a C, que é a capacitância, calculada em Fahrenheit, e V, que é a tensão, que é calculada em volts. E agora, em resumo, nós temos as seguintes situações: carga, descarga, constante de tempo e carga total. Na carga, a lâmpada ela acende, depois ela apaga e o capacitor fica cheio. A descarga é quando a lâmpada ela acende, apaga e o capacitor fica vazio, porque como descarregou, acabou a carga ali, então ele fica vazio. Nós temos agora a constante de tempo, que mede o ritmo do processo, como que está acontecendo. E por último, a carga total, que depende da tensão e da capacitância. Bom, eu vou ficar responsável por explicar a parte 2 do trabalho de física, que pede para utilizarmos um simulador e explicar a questão do Enem de 2023, que diz assim: o circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas representada na figura consiste em uma associação mista de resistores. A lâmpada L1, L2 e L3 associadas em paralelo a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligada a uma fonte de energia. Após vários dias de uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam após a queima da L2, os brilhos das lâmpadas serão... Temos as opções: A, que diz que será o mesmo; a letra B, que diz que será mais intenso; a letra C, que diz que será menos intenso; e temos a letra D, que diz que menos intenso para L1 e o mesmo para L3. E a letra E, que diz que será mais intenso para L1 e menos intenso para L3. O circuito mostrado na simulação representa a questão do Enem de 2023, formada por 3 lâmpadas idênticas, cada uma ligada a um paralelo com um resistor. Esses 3 conjuntos estão associados em série a uma bateria, e nesse arranjo a corrente elétrica divide igualmente e todas as lâmpadas apresentam o mesmo brilho. Quando uma delas queima, o ramo correspondente é interrompido e passa a conduzir apenas pelo resistor. Bom, para explicar essa questão, eu fiz uma conta que eu acho que vai simplificar a minha explicação. Basicamente, a resistência equivalente é igual a RA mais RB mais RC. Isso significa que os 3 conjuntos estão ligados em série. Portanto, a resistência equivalente do circuito é a soma das resistências de cada conjunto. E cada conjunto tem uma lâmpada em paralelo com um resistor. A resistência equivalente dos 2 resistores em paralelos é RL vezes R sobre a soma. E como os 3 blocos estão ligados, a soma das 3 resistências equivalentes, essa que vai estar aqui em cima, a soma maior, e aí vamos chegar ao resultado total, que é igual a 3 vezes
RL vezes R sobre a soma. Essa é a resistência total do circuito quando todas as lâmpadas ainda estão funcionando. Quando a lâmpada L2 ela queima, o segundo bloco perde parte do paralelo, sobrando somente o resistor R. Então, a resistência total passa a ser R mais 2 vezes RL vezes R sobre a soma. Esse resultado mostra que a resistência total aumenta, porque antes de todos os blocos tinham a resistência menor, e agora um deles virou um resistor puro. Bom, a conclusão é que a resistência total aumenta, a corrente total diminui, a tensão sobre L1 e L3 diminui, logo o brilho das lâmpadas L1 e L3 também diminui, e aí a resposta correta é a letra C, menos intensa.